Vamos lá para mais uma leitura, a primeira leitura do ano. Espero que vocês estejam bem. Um feliz ano novo para todos nós. A mensagem para vocês aqui vai ser da espiritualidade, o que você mais precisa ouvir nesse momento, certo? Confia na sua intuição, serão 3 opções. Se você sentir de que mais de uma leitura é para você, ainda assim você precisa ouvir mais de uma mensagem, certo? Não é por acaso que você está sentindo isso. Eu estou deixando na descrição para vocês um canal novo que eu, na verdade, abri o ano passado, até tem um vídeo sobre isso aqui, que fala sobre autodesenvolvimento pessoal, certo? Eu estou compartilhando percepções, aprendizados, experiências por lá, para quem sentir. Serão muito bem-vindas, assim como também vou deixar um link para uma leitura que eu senti de abrir, né? Nesse momento eu vou sentir de que forma elas ressoam com vocês. Mas uma leitura voltada para entender o que está travando a sua vida, sabe? Aquilo que muitas vezes inconsciente você não percebe que está travando, porque eu percebo nas leituras que às vezes a gente acha que está passando por algo muito desafiador, e não que não esteja sentindo isso, tá? Mas assim, no sentido de, às vezes é mais uma mudança de percepção, é um ajuste na sua atitude que tem que acontecer, né? Então a leitura ela vem trazendo o que está travando a sua vida, qual a percepção que tem que mudar, né? O que é que você está agindo que de repente você tem que ajustar. E uma orientação final, uma leitura mais breve, objetiva, né? Enfim, dá uma olhadinha por lá para quem sentir, tá? De repente pode ressoar muito com esse momento, até início de ano também, porque a gente vem com essa energia muito forte de, né, fazer diferente, né? De começar a trazer mudanças. Então, às vezes você não tem que fazer grandes mudanças, às vezes é uma mudança de percepção, uma chave dentro de você que tem que virar, ok? Não, mas é isso, gratidão aí pelo ano que se finalizou e por mais esse ano que vocês estão aqui, né? Eu tô sentindo também de abrir a área de membros voltada para crenças limitantes, a gente conversar um pouco sobre crenças, subconsciente, né? Conversar um pouco também sobre a percepção, né? Que tudo na vida é uma percepção. E mergulhar um pouco mais no subconsciente, no inconsciente, porque é exatamente o que o tarot traz, né? Ele traz esse mergulho, muito mais do que revelar o que está fora, né? O que vai acontecer, ele revela o que está dentro. Então, veja o que é que vocês acham, né? Compartilha comigo o que vocês acham disso. Um valor super acessível aí pra gente trocar essa ideia mesmo, compartilhar conhecimento, né? E cada vez mais abrir-se a novas percepções, abrir a nova forma de enxergar a vida. Como dizia Carl Jung, uma mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, assim, o que a gente precisa mesmo é de uma nova percepção, de uma nova ideia, um olhar diferente daquilo que estamos olhando, para que a gente possa trazer mudanças internas e, naturalmente, mudanças externas, né? Uma vez que eu vejo diferente, naturalmente eu mudo dentro e fora também começa a mudar, certo? Mas é isso. Vamos lá? 3 opções. Primeira opção, a carta é essa, com quartzo azul. Segunda opção, os oráculos que eu uso estão na descrição, certo? Juntamente com algumas sugestões de livros também, que podem ser assim um grande divisor de água realmente, sabe? O livro é uma ponte, né? É um lugar que muitas mensagens são trazidas e um lugar de experiência que já foi experienciada, foi vivido, foi compreendido. Então, a gente evita viver muitas coisas quando a gente, às vezes, pega um livro e pega aquele conhecimento e absorve. E não só lê, como também internaliza, né? Coloca ele em movimento, aplica os conhecimentos, na verdade. No mais é isso, confia na sua intuição só, certo? E a gente se vê logo logo na sua leitura. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 1,
Essa carta é a carta da semente estelar. Não sei se você já ouviu falar. Se não, dá uma pesquisadinha na internet, pode ter muitas informações para você, certo? Ela pergunta o que te ilumina, o que te inspira. E as sementes estelares, né, são almas que têm, além de uma missão de expandir sua própria consciência, de alguma forma expandir uma missão de contribuir com a expansão da consciência coletiva. Então, muitos assim que são sementes estelares têm um grande chamado interno de realmente como se tivesse uma sensação de que a vida é muito mais, né? De que tem algo que você veio fazer aqui, né? Tem uma busca por realmente cumprir algum tipo de missão. E essa inquietação é exatamente esse impulso, muitas vezes, da sua própria alma, falando que tem alguma coisa que te inspira, que te ilumina e que você deve se guiar por essa luz, por esse chamado interno, tá? Muitas vezes são almas que se sentem desencaixadas, né? E quando elas despertam, elas realmente começam a entender e não querer mais aceitar, sabe? Estar em lugares, relacionamentos sem sentido, né? Coisas que elas percebem que antes até tinham algum tipo de valor para elas, mas que começa a perder realmente um significado. Então, às vezes tem um sentimento muito forte de desencaixe, tá? Mas é porque realmente você veio a partir de uma nova percepção, né? De olhar, você tem um olhar diferente pela vida e algo que te apareceu uma mensagem aqui e aí desligou a câmera, mas eu vou continuar daqui, né? E algo que te chama para uma grande missão, certo? É isso. A pedra azul, ela sempre fala de uma comunicação, né? De uma autoexpressão, de ideias, né? Uma energia muito forte de realmente expressar e talvez seja uma coisa muito relacionada ao seu laríngeo, né? Seja algo muito relacionado a uma percepção, a sua forma de enxergar a vida, realmente a sua forma de algo que você sente que você tem que comunicar, né? Ou realmente algo que é muito único seu, né? A nossa voz, ela é uma identidade, né? Ela tem algo realmente muito peculiar. Então tem algo relacionado a isso para vocês aqui, tá? Vamos lá. O que a espiritualidade quer te falar? O que acontece aqui, claramente um forte chamado, certo? Que vocês já estão escutando, ou cada vez mais ficará pulsante, né? Cada vez mais ficará latente em você, certo? Um chamado para compartilhar uma ideia, uma percepção, né? Eu estou falando com pessoas muito curiosas, né? De repente que sempre estão realmente pensando, né? Analisando a vida, pensando por novas perspectivas, né? Ou buscando novos conhecimentos, querendo entender algumas coisas também, certo? Pessoas realmente curiosas, assim, que não ficam muito querendo se encaixar, né? Se pertencer, se colocar em caixas. Pode ter até acontecido, mas em algum momento você tente cada vez mais de se libertar dessas limitações, certo? E ou se não sente assim, sente, mas não está vivenciando, é um grande chamado interno, é um grande chamado da sua espiritualidade. Aqui tem uma fase que está começando para vocês, certo? Cada vez mais de vocês estarem sendo impulsionados, encorajados e a colocar conhecimentos, né? A confiar na sua autoridade, né? Na sua própria firmeza, nas suas próprias ideias e ideais, ok? É uma energia muito forte de empoderamento. Estamos com dois arquétipos de rainhas, né? Rainha de paus e rainha de ouros. Não é sobre homem ou mulher, é sobre uma energia arquetípica. Então, de realmente de autenticidade, de autoexpressão, certo? De coragem, né? De inspiração. Uma energia muito forte de pessoas que têm muito valor a compartilhar também, certo? Que de repente, de alguma forma, enguia, inspira as pessoas, mas não dentro de um lugar de que eu preciso fazer algo. Naturalmente a sua energia já te leva para esse lugar. Até porque conhecimento estelar é algo que é muito natural seu, né? A sua alma já chama você para se colocar nesse lugar. A sua alma já vibra nessa frequência, né? E essa energia fala muito forte de você se reconhecer assim cada vez mais, tá? Cada vez mais você se afirmar nesse posicionamento, nesse lugar. Cada vez mais você entender o como a sua energia ela tem uma potência,
né? Como a sua energia precisa chegar realmente em outros lugares, tá? Às vezes é a partir mesmo de um lugar individual, no dia a dia, sabe? De uma conversa, né? De um compartilhamento de algo. Também podemos falar de uma questão de internet, mas seja como for aqui, né? É uma energia muito forte de percebendo que você precisa se olhar desse jeito e cada vez se afirmar nesse lugar e entendendo que é quando você se coloca nessa energia que você sente que você está se encaixando, que você está inspirado, que você está se iluminando, né? Que você está realmente guiando-se a partir do que te ilumina. Se você se ofusca dentro dessa percepção, você de repente, né, sente que você está se afastando da sua identidade, né, da sua individualidade, da sua peculiaridade, da sua singularidade, digamos assim, certo? Então, é uma energia muito forte, cada vez mais você terá um chamado, talvez uma comunicação, podemos falar de uma mensagem como essa aqui, podemos falar de uma ideia que vem, de um insight que você tem, certo? Ou realmente de uma certa inquietação que vai chamar você cada vez mais a liderar. E liderar é sempre em um lugar não de você é, ocupar nenhum lugar, né, de liderança necessariamente, mas de você se posicionar como uma pessoa que tem muito a compartilhar, muito a oferecer, certo? Que é motivado por grandes paixões, grandes verdades e que essa precisa realmente chegar em alguns lugares, né? E uma energia muito forte também de vocês estarem ocupando energeticamente, né, um lugar de autoestima, de firmeza, né, de autoconfiança, como também materialmente um posicionamento certo de estabilidade, de estrutura, de conforto, a partir desse chamado que você confia, nesse movimento que você faz, certo? Dessa ideia que chega para você, certo? Ou dessas percepções que você começa a compartilhar, que serão muito positivas se assim você fizer, se assim você confiar, certo? Se assim você entregar. Até porque no fundo do deck temos um Cavaleiro de Espadas, um Mago, é a energia desse ano, tá? Número 1. Ser de Ouros, ou seja, um grande chamado, um grande movimento para entender o seu poder, entender o poder da sua comunicação. Não é à toa que temos uma pedra de um quartzo azul, né? São aqui energias de comunicação, Cavaleiro de Espadas, movimento, né? Que fala de espadas já é comunicação. Um Mago, que fala muito desse lugar, do que você realmente tem, né, como energia, aquilo que você tem para compartilhar também, uma energia, falar também muita energia de Mercúrio, e o Seis de Ouros, tá? Então, assim, grandes mudanças estão acontecendo, se não está acontecendo internamente, possivelmente sim, através de uma curiosidade, de uma inquietação, né, de movimentações, sinais também no sentido de você ter ideias, de você ter insights, sabe? Ou então algumas conversas que podem ser muito positivas para vocês, que vão realmente cada vez mais abrir o campo de percepção de vocês, tá? E vai cada vez mais impulsionar você a se colocar nesse lugar. Então, uma rainha de paus e uma rainha de ouros não é pouca coisa, né? É uma energia muito forte de você entender de que, de alguma forma, a sua frequência, a sua energia, ela precisa assumir um lugar, né, de liderança, um lugar de posicionamento, um lugar de confiança, entender que a partir daquilo que você se tornou, você inspira naturalmente, né, a partir dos valores que você lapidou, que você adquiriu, né, da jornada que você viveu, você tem muito a oferecer e muito a compartilhar, tá? E naturalmente também uma energia muito positiva, uma energia muito próspera, uma energia muito de segurança, de autoafirmação, começa a ocupar dentro de você, certo? E é uma energia muito positiva que está acontecendo, é realmente um campo que está se abrindo, uma percepção cada vez mais que está, né, se despertando em você, o chamado interno, possivelmente não é de agora, né? É algo que você já sente, talvez poderia existir uma certa negação, ou realmente um certo desconforto, mas que naturalmente se é o que te inspira, é isso que você deve confiar, é isso que você deve fazer, certo? E se você não sabe do que eu estou falando, a pergunta fica para você: o que te ilumina, o que te inspira, certo? Se permite escutar, que aí tem muita mensagem para que você possa acessar. A sacerdotisa no fundo do deck, um sete de ouros, tá? Tem muita sabedoria, realmente.
muita sabedoria oculta, sabe? Muito conhecimento que você já traz, certo? Talvez muita coisa que você já silenciou, que você já acumulou, que você já guardou, certo? Mas sem dúvidas essa leitura ela fala realmente que cada vez mais você está sendo impulsionado a isso, tem um grande chamado. Para quem já escutou esse chamado e está fazendo esse movimento acontecer, é uma energia muito forte de que você está no movimento certo, ok? Continue fazendo, continue confiando, continue realmente acreditando em você, principalmente, ok? E perceba que muito mais do que em algum objetivo que você quer chegar, é reconhecer quem você já é, o que você tem a oferecer, certo? E essa energia que quanto mais você coloca em movimento, mais isso faz você transbordar de realização. E esse sentimento também, sabe? De aterramento, esse sentimento de encaixe, esse sentimento de que eu estou realmente alinhado com aquilo que eu sei que minha alma está me chamando a fazer, certo? Para mim, um rei de copas aqui, ele fala muito dessa energia do Kiron, né? O curador ferido, tá? Então, fala muito desse lugar de você estar sendo chamado realmente a compartilhar seus sentimentos, né? Compartilhar a sua vulnerabilidade, compartilhar a sua sabedoria emocional, compartilhar, perceber que a sua dor pode ser também um lugar de cura para outras pessoas, tá? E que fala muito desse lugar, dessa entrega emocional, ok? Que pode ter também uma certa resistência, né? Pessoas que sofreram muito, que de repente passaram por momentos muito desafiadores em relacionamentos, né? Que enfim, tiveram experiências desafiadoras mesmo, mas que aquele momento que você entende que uma vez vivido, né, eu tenho muito também a compartilhar, né, é um lugar de empatia, então realmente tem um momento de muitas possibilidades, um campo de possibilidades se abrindo. Eu vejo que você é uma pessoa que tem muitas ideias, né, que analisa muitas coisas, que pensa além de uma forma, né, ou se não é também é um convite para que você perceba que às vezes você não está se enxergando nesse lugar, porque você está querendo se encaixar, se vendo muito limitado, tá? Mas se você começar a analisar mesmo, você vai perceber que tem outras coisas de repente que podem iluminar você, mas aí realmente a confiança de fazer o movimento acontecer, um ser de espadas, tá? Então, muitas vezes aqui você ficou muito na idealização, né? Muitas vezes você ficou muito no questionamento, muitas vezes você ficou analisando, é isso mesmo, não é, eu faço, não faço, né? Tipo assim, alguma coisa, questão que trouxe até uma certa confusão para você. Mas o que eu vejo aqui se desenrolando é uma energia muito mais fluida, tá? É uma energia muito mais equilibrada. É uma energia muito de você estar realmente colocando energia e sendo impulsionado realmente a colocar energia nesse lugar, ok? Então isso traz um grande equilíbrio emocional para você, um grande equilíbrio material para você, certo? Um sentimento de que você está exatamente, sabe, posicionado. Eu sinto muito essa energia de estar na sua própria energia, estar na sua própria verdade, certo? E que vão surgir realmente muitas possibilidades e muitas ideias, realmente vão surgir muitos insights no momento que você fizer esse chamado acontecer, ou se você já está fazendo, cada vez mais, certo? Movimentos positivos irão acontecer para você e você deve entender realmente de que você está fazendo um movimento muito certo e que vai trazer realmente muitas mudanças positivas na sua vida, que também vai trazer uma movimentação assim muito forte de você sair de um certo desconforto, de uma certa inquietação, sabe? De um lugar de muita instabilidade para um lugar de mais equilíbrio e mais estabilidade, ok? Só um minutinho. Deixa eu passar aqui. Então, sem dúvidas, essa leitura é uma confirmação para quem já está nesse movimento, quem está sentindo já um chamado, sim, sabe? Tem realmente algo que você tem a entregar, um lugar muito forte desse rei de copas, né? De se colocar mais realmente, mais aberto, realmente, de perceber tudo que você viveu como experiência, que você sentiu, e isso pode ser uma grande guiança, não só para você, como também para aquelas pessoas que vão se inspirar através de você. E realmente, para quem não está de alguma forma vivenciando isso, possivelmente você vai ter algum tipo de comunicação, algum tipo de ideia, tá? Você pode até sentir isso, mas cuidado com esse lugar do muito questionamento. É sobre você reconhecer realmente de que essa energia não é sobre algo racional. É algo que é muito mais intuitivo, é muito mais sensível, é muito mais, sabe, sentido por você. E que você simplesmente deve se entregar a esse fluxo, né? Fazer aquilo que é natural para você. Deixar a energia acontecer, tá? Aqui tem essa energia muito forte de que você está entrando em uma nova fase da sua vida, ok? E que vem a partir desse servir, possivelmente, que vem a partir dessa entrega, tá? E que realmente é algo que você vai sentir que
muitas lutas, muitos conflitos, muitas, sabe, ideias que estavam aí de repente borbulhando, né, ou muitas inquietações mesmo, né, vão ficar para trás quando você se entregar ao fluxo que é natural, certo? Que a sua alma de alguma forma chama você a se mover, né, e é isso que te inspira, e quando no momento que isso te inspira, naturalmente também é isso que faz você inspirar as pessoas, tá? Que vão sentir a sua energia e que vão muito ser ajudadas, né, de alguma forma, certo? Ser ajudadas mesmo, certo? Pelo lugar que você começa cada vez mais se chamar a ocupar. Algumas pessoas aqui estão num lugar em cima do muro, né? No lugar, eu sei que é isso, eu sei que é esse caminho, eu sei que é esse chamado, né? Essa ideia está surgindo, ou então surgirá, certo? Isso pode gerar um certo lugar de encorajamento que você vai precisar, ok? Mas não é porque você não sente, não é porque você não se enxerga, né? Porque você não se vê nesse lugar, tá? Talvez pode ser um lugar de realmente deixar a dúvida ganhar mais espaço do que isso que você sente que é um movimento que você tem que fazer, certo? E que você deve deixar realmente a sua intuição te guiar. Porque um dois de paus aqui no desafio fala muito desse lugar de eu sei, eu tô aqui nesse lugar, eu posso fazer esse movimento, eu sei o que me realiza, o 9 de copas, eu sei qual é o meu sonho que me realiza, o que inspira-me, exatamente a energia, o que inspira a minha alma, né, o que me ilumina. Mas de alguma frente eu fico aqui, né? Será que é isso mesmo? Será que eu faço? Será que eu compartilho? Né? Será que eu expresso isso? Será que eu me coloco nesse lugar? Às vezes é um lugar de terapeuta, né? De, enfim, tarólogo também, certo? Algo que trabalhe de alguma forma com isso. Ou até só até só não, com a comunicação de alguma forma. Mas que é um lugar de você perceber de que isso te realiza. E quando te realiza, você consegue também, de alguma forma, auxiliar muitas pessoas a se autorrealizar, tá? Então a sua força está numa rainha de espadas, um lugar de muita sabedoria, muito conhecimento, muito discernimento e esse poder de decisão. Perceber aonde que você vai mirar, certo? Perceber o seu poder de comunicação também, o lugar que você tem muito analítico diante da vida, as ideias que você tem, certo? De alguma forma, são ideias com essa carta do louco que são muito diferenciadas e é diferente realmente fora da caixa. E essa coragem de se lançar, ok? De soltar uma resistência que pode falar de uma rainha de espadas que muito, né, foi julgada, que muito foi silenciada, que muito foi criticada, que muito sofreu. Mas quando você vê esses caminhos que você viveu como um potencial de se libertar das suas próprias limitações internas, e quando você se liberta, você é um caminho de inspiração, você começa a perceber que isso pode ser suas grandes verdades que você traz hoje, certo? E usar ele como seu maior potencial, né? Então, a energia ela tá muito positiva, tá chamando você realmente a entender que e muito mais do que ficar questionando é sobre você olhar para si, se reconhecer, se autoafirmar e deixar naturalmente a sua energia fluir, certo? Percebendo que isso é o que te guia e que você também tem uma forte guiança interior e que muitas pessoas podem sim se auxiliar a partir do seu saber, né? E que muito mais do que qualquer coisa que você deve colocar como desafio, como meta, é perceber que é o seu caminho. Isso que ilumina você, certo? E se perguntar até quanto tempo mais eu vou adiar fazer isso que me realiza emocionalmente, né? Isso que é a minha verdade, o que eu tenho para expressar, né? As minhas ideias, o que eu quero entregar, a forma que eu quero me mover diante da vida, até quando, né? Porque o louco é isso, é um salto de fé. É a entrega no desconhecido, mas que naturalmente a sua intuição sabe sim que esse caminho é para você. E se você tem alguma dúvida, cada vez mais ficará claro, tá? Então, a energia é muito forte de quanto mais você cria essa barreira de ficar em cima de um muro, né? E não ter coragem de se lançar, mais você fica idealizando, mais você fica questionando, mais ideias surgem, né? Mas, enfim, você fica nesse lugar do sete de copas, que é esse lugar muitas vezes da ilusão, mas que na verdade, no fundo, é muito mais um chamado para que você confie na sua intuição, certo? E nesse chamado interno que deve mover você. Cavaleiro de Paus, exatamente. Aqui tem uma questão muito forte de algo que realiza você mesmo, sabe? Muito ressoante com a sua alma, tá? É algo que faz parte da sua essência.
muitas energias realmente de reconhecimento, sabe, público, né, de chegar alguma coisa, de chegar esse conhecimento da sua energia, seja a partir da forma que for, né, chegar em muitos lugares, né, pela internet, né, de uma questão internacional também, certo? E às vezes, se não é uma questão muito voltada para essa questão de você estar comunicando, é você estar usando, você está guiando-se a partir das suas próprias verdades, tá? Você está guiando a partir da sua própria intuição, tem algum tipo de chamado para você de algo que te realiza, e é nesse lugar que você realmente percebe que você está se sentindo alinhado com você, tá? Então a vida está chamando você coragem, confiança. Faz o movimento acontecer. Aqui tem um medo de ser julgado, um medo de errar, certo? Podemos falar da síndrome do impostor, da impostora. Eu vivi muito tempo sobre isso, né? Então, assim, perceba que é só uma percepção. O que você busca, muitas vezes, já existe em você. É você reconhecer isso, tá? E sair desse lugar do auto-julgamento, porque quando você tem medo do julgamento externo, né, do fracasso, de qualquer coisa que vem de fora, é porque você está se auto-julgando. É porque você se sente fracassado. Você tem medo de errar. Um perfeccionismo que, na verdade, não é sobre isso. É sobre você se entregar à sua estrela guia, né, ao que te move realmente, confiar em você, na sua intuição, certo? Porque é uma energia muito próspera, tanto no sentido de você sentir-se próximo e realizado com você, como também no sentido de compartilhar, que vai trazer uma grande energia para você, sabe? De você sentir realmente de que você superou uma batalha interna. E é isso que você tem que superar, certo? Mas é com o movimento que você cada vez mais vai perceber, você vai entender realmente que esse lugar é o seu lugar, tá? O que dizer? 3 de paus para começar aqui no direcionamento espiritual, certo? Para quem já está fazendo, você está no caminho certo. Continua, tá? É esse lugar que está fazendo você superar essa energia dos 5 de espadas, o medo de errar, de fracassar, de ser julgado, certo? Simplesmente faça. E muito mais do que qualquer coisa, faça pelo propósito, pela intenção, certo? Por você se autorrealizar nesse lugar, entender que a sua jornada tem um convite para que você realmente viva essa experiência, certo? E que esse lugar é muito natural para você, você não tem que forçar. É isso, é um convite realmente para que você compartilhe, tá? Para que você vá em busca da sua felicidade, para que você faça esse movimento acontecer, ok? Podem ter algumas questões relacionadas realmente a receios de alguma forma, né, das pessoas, como é que elas vão receber isso, né? De alguma questão também sobre comunicação, de você duvidar que a sua comunicação vai chegar, como é que essa comunicação vai chegar, né? Ou se esse movimento que de alguma forma cada vez mais você será impulsionado a fazer é um movimento realmente de que, né, você terá retorno, de que será bem recebido, né, que, enfim, será um movimento positivo para você. A confirmação é sim, ok? A energia, ela fala muito sobre isso. A energia, ela mostra que quanto mais você adia esse movimento, mais uma insatisfação, uma energia de apatia consome você, tá? Então, tem uma movimentação para acontecer aqui nesse sentido de entrega, de fazer aquilo que te realiza, aquilo que te ilumina, tá? É um 6 de ouros que tem aqui. Perceba que tem uma energia muito forte de você recebendo reconhecimento, recebendo ajuda, recebendo apoio, sabe? Recebendo de alguma forma, né? Clientes, enfim, recebendo, né? Tendo uma energia muito forte de trocas recíprocas que será muito positiva para você, ok? E que esse movimento, de alguma forma, ele já está acontecendo, se não externamente, internamente, ok? E se for externamente, se você já está fazendo, parabéns, continua entregando com alegria, com leveza. E se você não está fazendo, a coragem de se lançar do louco, tá? Esse lugar vai trazer para você muito movimento, tira você de uma certa instabilidade emocional, de uma certa estagnação, ou até algum tipo de desafio financeiro, tá? Que você possa estar vivendo. Porque existe algo que você precisa fazer por você, e que é nesse lugar de fazer por você que você também começa a fazer pelo outro. E aí é uma grande mudança na sua vida começa a acontecer, certo? Se já não está acontecendo, porque Rei de Espadas, um mago, Cavaleiro de Espadas, ok? Então, sabedoria tem, conhecimento tem, poder de criar criação está dentro de você, certo? Tudo que você precisa já está em você. É continuar o movimento ou assumir a direção realmente, fazer o movimento acontecer, ok? E cada vez mais entregar o melhor que tem de você e saber sim que a vida vai te retornar
cada vez mais você vai ter confirmação de que você está fazendo o seu melhor e que esse também é o seu lugar, ok? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, o que não está alinhado, né? O que precisa se alinhar na sua vida, o que não está alinhado, o que precisa de mudanças. Um quartzo verde, uma energia de cura, né? De purificação, algum ajuste que precisa acontecer. Vamos entender qual a mensagem para vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Aqui vocês estão se sentindo encurralados, né, ou presos a uma situação limitada, ter um conflito interno e que podemos falar de uma certa resistência a uma movimentação, uma resistência a uma mudança, certo? Uma resistência a dar um passo em um novo lugar ou abandonar algo que você sente que você precisa abandonar, tá? Então, quanto mais você resiste, a maior causa da nossa dor é a resistência. Não é que no fundo talvez você não saiba que tem um movimento para fazer, certo? Se você está sentindo desconforto, se você está sentindo uma certa ansiedade, isso já é uma grande confirmação para você. Então, muitas vezes você está alimentando um sentimento de limitação, alimentando um sentimento de estagnação, né? Uma insistência em estar brigando com algo, lutando por algo ou mantendo algo, certo? E é quando você solta e se direciona para um novo lugar, para um novo olhar, para uma nova direção, porque tem um chamado para uma movimentação, uma nova fase, um ar de ouros na sua vida, certo? Você começa a entrar em um caminho de muito mais leveza, de muito mais fluidez, de muito mais entrega, de muito mais confiança, certo? De muito mais alinhamento também com você. Então, o alinhamento ele está exatamente em não insistir, possivelmente no que você está insistindo, e não brigar com o que você está brigando, né? E em realmente olhar aquilo que está trazendo um desconforto, um sentimento de que, sabe, eu estou preso, eu não consigo fazer, eu estou com medo de largar. É nesse lugar que você percebe que o seu movimento é contrário a isso. E quando você para de resistir, a vida começa a fluir e uma nova fase começa a se manifestar. Um mar de ouros, tá? Então, tem realmente alguma questão que precisa se alinhar. Perceba que todo alinhamento, antes de ser fora, é um alinhamento interno. É quando você olha e você fala, ok, meu corpo está dando esse sinal, minha mente está inquieta, né? Eu estou ansiosa, minha respiração está assim, eu estou de alguma forma não estou dormindo bem, certo? Então isso aqui já virou um lugar de caos, de briga, certo? De instabilidade. Quando você olha para isso, você realmente já tem as respostas que você pode estar buscando, ok? E é nesse lugar que você consegue realmente cada vez mais perceber onde que você tem que redirecionar o seu olhar. Tudo é uma percepção, tudo é o foco onde você está colocando, tudo é uma crença que você está alimentando, certo? Ninguém está preso a nada, por mais que seja desafiador soltar, é entender de que a vida ela dá os sinais, né? O corpo ele fala por si só, né? Tudo está disponível quando você aceita o que está disponível, o que está no seu alcance fazer. E aqui é sobre você realmente não insistir mais alimentar um sentimento de limitação, um sentimento de estagnação, de que você tem que lutar, provar, ou que você tem que de alguma forma, né, insistir em algo que no fundo você tem que abandonar. Uma percepção, né, de que você não consegue fazer um movimento, uma insistência de que você tem que lutar por algo que você percebe muito pelo contrário, que está trazendo muita inquietação, ansiedade, muito mais do que movimento e fluidez, tá? Ou realmente alguma questão que você está de repente achando que você não tem a força ou que você não consegue sair desse lugar. E é só uma percepção. Quando você começar a mudar a sua energia, quando você começar a falar, ok, é lá que está a minha felicidade,
isso aqui de alguma forma, né? Eu estou querendo, eu estou percebendo que está me trazendo isso. E se está trazendo esse desconforto, é porque realmente alguma coisa internamente tem que ajustar. E quando você muda a percepção interna, quando você muda o seu posicionamento interno, quando você percebe o que está no seu alcance fazer, né? E cada vez mais olha para uma nova direção e faz o movimento que está no seu alcance, um novo caminho começa a se abrir para você, tá? Aqui podemos falar de um padrão também, certo? Um padrão de que realmente alguém que se auto-sabota, né? Que procrastina, ok? Que de repente fica preso assim em algumas situações para agradar, certo? Então podemos falar de alguns padrões internos mesmo, mas perceba que todo padrão é uma repetição e tudo é uma percepção. Então, da mesma forma que você obteve esse sentimento, que você está vivendo essa experiência, você pode perceber que da mesma forma que você criou, você pode criar uma nova experiência para você quando você faz a energia do Oito de Copas, um movimento que internamente o que você sente que tem que fazer, certo? E que está disponível para você. A palavra dessa leitura aqui, sem dúvidas, é resistência, tá, gente? Então, assim, tem algo gerando ansiedade em você, se essa leitura é para você, certo? Tem algo gerando muita inquietação, você se sentindo preso a algo, ok? Essa prisão é muito mais mental, é quando você não percebe que o poder de tomar uma decisão está dentro de você, mas para isso, uma resistência interna você tem que soltar. Aqui é como se fosse você travando a própria vida, né? Você adianta um processo, certo? Você esperando algum tipo de momento perfeito, enquanto na verdade o sinal que você está tendo nesse momento já é a própria perfeição, já é o próprio direcionamento em que você deve confiar, ok? Então, tem algum tipo de movimento, né? É nessa nova oportunidade, nessa nova direção, realmente, assim, que você olha, sabe? Que você começa na sua vida algo novo, ou que você se afasta de algo, que algo novo chega muito positivamente para você. Uma carta da estrela com a carta do carro é vitória, é reconhecimento, é sucesso, é superação de questões emocionais, tá? É muita cura emocional também. Né? São novas oportunidades muito alinhadas com você, com sua alma, tá? Com o que faz sentido para você viver, mas precisa romper com a barreira interna. Então, assim, quando você fica muito pensando, eu não consigo, mas eu estou tentando, né, e cada vez mais alimentando um sentimento, né, de insatisfação, né, um sentimento de inquietação, uma ansiedade, um pensamento direcionado a algo, uma percepção de realmente de estar preso de alguma forma, né, e de estar se auto-sabotando, mais disso você vai atrair. Você tem que começar a olhar para o sentimento do que você quer realizar, né, começar a se sentir nessa nova experiência, se sentir nesse novo lugar, se sentir, né, de alguma forma fazendo esse movimento acontecer, certo? Né, fazendo, olhando para a nova direção, né? Ao invés de focar no que você não quer, no que você está vivendo, foca no que você quer, né? Começa a colocar pequenas energias nessa direção, ok? E perceba que o medo aqui faz parte do processo. Você só vai superar ele quando você realmente encarar ele de frente, né? Existe realmente um receio, um medo de abandonar alguma coisa, de fazer um movimento, certo? Uma autocobrança excessiva demais, né? Mas é na verdade muito mais de você entender de que você se alinha quando você permite o movimento acontecer, quando você percebe que o que você está vivenciando, que é um desconforto, que é uma ansiedade, que é uma inquietação, é uma dádiva. Está mostrando para você que na outra direção é exatamente nesse caminho que você deve se mover, ok? Então tem uma nova fase muito positiva para vocês, uma fase de movimento, né? Podemos falar de uma viagem, de uma mudança de casa, sabe? De uma mudança profissional também, de algo que no fundo você sente que, né? Com essa carta da estrela é algo que vem trazendo leveza, vem trazendo cura, vem trazendo alinhamento, vem trazendo verdade para você, né? Está muito alinhado mesmo, certo? E que você deve confiar. E para muitas pessoas tem uma energia muito positiva de reconhecimento, sabe? De estrelismo de alguma forma, né, de visibilidade também podemos falar, ou de você estar em um movimento, você estar em um lugar que você vai sentir de que você é você,
né, de que você está exatamente onde você tem que estar. Porque aqui tem um sentimento de desencaixe, ou de querer manter, querer manter, ou permanecer em algum lugar, ou em alguma situação que você já sabe que não está alinhado com você, tá? Então não é à toa que tem aqui um quartzo verde, uma pedra de cura, né? Uma pedra mesmo de abrir o cardíaco, né? Uma pedra de amor próprio. Então tem uma energia muito forte de você estar cada vez mais se entregando a essa energia do que você sente que é algo que muitas vezes está gerando ansiedade, inquietação, certo? Uma energia muito forte de realmente de aprisionamento, ok? Mas a mente ela mente, então perceba o que você está alimentando, perceba por que você está adiando. Quanto mais você adia, mais desalinhamento você sente, mais você está atrasando um processo, sabe, de expansão, mas você sente de repente que você está muitas vezes se auto-sabotando ou que você está muitas vezes se cobrando a uma perfeição, enquanto na verdade a perfeição é fazer o que você pode nesse momento com o que você tem, certo? E que nesse movimento que você faz, que você começa a perceber grandes oportunidades para você chegar, certo? E movimentos muitas vezes que você está esperando, mas é sobre soltar ou parar de ir na direção que você percebe que estagna você, ok? Aqui pode ter um padrão de ficar muito tempo insistindo em coisas, tá? De ficar muito tempo alimentando pensamentos, né? De ficar muito mais do que focando no que você pode fazer, no que você não tá fazendo, no que você não é capaz, no medo de fazer, certo? Então, redireciona o seu olhar, tá? Vamos lá. Desafio um 6 de espadas, né? Perceba que não tem uma carta mais representativa para vir aqui. Perceba que tem um 6 de espadas, tem um 8 de copas, 2 cartas que falam de movimento e a carta do carro, certo? Um desafio é fazer um movimento. Parar de insistir em algo, parar de dar murro em ponta de faca, parar de se cobrar muito, de ter medo de errar, de fracassar, de se arrepender, certo? Como está, não tem como estar. Ou até tem, mas é assim que você quer viver, certo? Até quanto tempo você vai permanecer de alguma forma adiando isso. Existe uma busca por uma perfeição, existe uma autocobrança, certo? Ou um lugar de muita resistência mesmo, ok? Mas assim, é natural de um processo de expansão, é natural de um processo de realmente de libertação, certo? Das próprias amarras que a gente cria, mas que quanto mais você fizer o movimento acontecer, mais você vai sentindo a paz que você está buscando para você, tá? Então o desafio realmente é seguir essa intuição, certo? É curar-se de alguma coisa assim, sabe? De aceitar aquilo que não dá mais para insistir, certo? É um auto perdão também. Então o que você viveu até hoje foi necessário. Ninguém vive uma experiência sem algo que tenha um benefício por trás. Então você aprendeu alguma coisa, você se tornou alguma coisa, você encontrou realmente uma resposta de que algo não é para você ou não é o seu lugar. Então já valeu a pena de alguma forma, certo? E fala muito desse lugar, percebendo que faz sentido para você. O Página de Copas sempre fala de um lugar de confiar na sua intuição, sabe? De fazer as pazes, sabe? De se entregar de uma forma muito mais leve e a novas experiências que estão para chegar quando você realmente conseguir se desvincular ou dessa mente, certo? Ou conseguir se desvincular de algum lugar, de alguma situação que você percebe que traz muito mais inquietação e ansiedade se você alimentar, ok? A sua energia da força é exatamente iluminar o medo que você tem de abandonar o que é velho, de abandonar uma crença limitante, de abandonar um sentimento, pensamento de pequenez, certo? Um medo da rejeição, muitas vezes, certo? Ou de abandonar mesmo, de se afastar de algo que está muito claro e cada vez ficará muito claro que você tem que se afastar, ok? É hora de entender o que te ilumina, é hora de perceber onde estão as suas verdades, né? É hora de ir em busca da sua alegria, da sua felicidade, tá? Isso é uma energia muito positiva para você. Você vai se surpreender com o movimento a partir de algo que você está sendo chamado realmente a se afastar ou algum movimento que você possa fazer, ok? Mas tem uma resistência interna que por causa de muita cobrança, algumas questões relacionadas a crenças, certo? E toda crença é uma percepção. Eu acredito que eu posso me arrepender, eu acredito que eu não sou bom o suficiente,
eu acredito, né, que eu, de alguma forma vai me faltar. Da mesma forma que você acredita nisso, você pode acreditar que você é bom, que você é capaz, que nada lhe faltará, certo? Você simplesmente tem que perceber e ser sincero exatamente o que é que você está alimentando, que está trazendo tanta ansiedade, tanta inquietação e de alguma forma travando o movimento, que quando você soltar, a sua vida vai se movimentar muito mais rápido do que você espera, certo? Mas você precisa dar esse salto de fé para você aí. E com certeza, com essa leitura, você não vai se arrepender. Ó, a carta do julgamento. O chamado. A confirmação. 2 de ouros. O poder de decisão. É como se você tivesse realmente, de alguma forma, a sua vida querendo fazer assim, ó. Sabe? Acelerar as coisas. Mas de alguma forma... Vou pegar uma carta aqui. De alguma forma, você está na corda bamba, certo? Mas essa corda bamba, muito mais do que o fora que está te travando, é o dentro que está te limitando. E faz parte, não se cobre com isso não. É sobre você perceber que chegou no limite, certo? E reconhecer que esse limite é exatamente onde você tem que chegar para que você comece a se movimentar. Podemos falar de afastamentos, de viagens, mudança de casa, certo? Mudança profissional. Tem algum tipo de chamado, essa leitura é uma confirmação. O poder de decisão está na mão de você, está uma energia de uma rainha de paus. Aqui tem uma energia muito forte, podemos falar também de empreender, ou realmente uma energia muito forte de redes sociais também para algumas pessoas, tá? Ou de você fazer algum tipo de mudança. Podemos falar de comunicação também, mas podemos falar algum tipo de mudança que você faz física ou algum afastamento necessário que você faz e que parece que você tem uma grande sensação que você não consegue fazer, não consegue se mover, ou que você não está pronto ou pronta, sabe? Por um receio muito mais externo de um julgamento, porque esse julgamento interno existe em você. Uma grande crítica, uma grande rigidez, certo? E não é sobre isso. É entender de que você só vai superar esse sentimento quando você fizer aquilo que te ilumina, o sol, quando você deixar realmente, né, essa energia cada vez mais, né, te guiar. Então, o sol fala muito do nosso propósito, fala muito da nossa verdade, né, fala muito da clareza que você está tendo cada vez mais, certo? E que, de alguma forma, você deve entender que é nesse movimento de soltar, ou de fazer um movimento acontecer, ou se afastar de algo, que você começa realmente a brilhar, tá? Então, se tem alguma coisa que está travando na sua vida, é algo que você precisa, de uma vez por todas, perceber que essa resistência interna é o que está atrasando um movimento rápido, positivo na sua vida de acontecer, ok? É isso que eu tenho para vocês, eu espero demais ter ajudado. Gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 3, a carta da Caixa, que fala que seu caminho, sua orientação é divinamente guiado, tá? Você pode estar recebendo muitas mensagens, muitas intuições, certo? Muitas informações do seu destino, não do destino, não é sobre isso que eu queria falar, na verdade, mas muitas confirmações de que você está no caminho certo, de que é esse caminho que é para você mesmo, certo? Muitas informações importantes que vai te guiar agora nas suas próximas decisões, ok? Então confia nessa guiança, esteja muito aberta e muito aberto aos sinais, aos sonhos, certo? Às comunicações, a tudo que chega para você. Existem informações importantes que você vai precisar acessar. Não é à toa que estamos aqui, não parece, né? Mas é uma ametista. Então fala muito da intuição, muito dos sonhos, né? Muito do terceiro olho aí se expandindo, ok? Muita conexão com a sua espiritualidade e muitas mensagens intuitivas espirituais de alguma forma chegando até vocês. Vamos ver qual a mensagem. Ok. Vocês realmente vão receber muitas informações assim que podemos falar de questões ancestrais, de questões familiares, certo? De coisas que vocês trazem, conhecimento que vocês trazem também, experiências que vocês trazem da família, da ancestralidade de vocês de alguma forma.
Podemos falar de uma certa, muita guiança, né, a partir dessas percepções, desses sonhos, dessas mensagens que vão chegar, ok? O caminho de vocês é um caminho muito próspero, né? Eu vejo realmente um posicionamento da sua espiritualidade a você confiar. Perceba que nessa carta, ela tá indo, né? Ela tá se movendo, ela tá realmente confiando em movimento, certo? E que é exatamente isso que você deve deixar essa intuição te guiar aí. Tem um movimento muito positivo de prosperidade, de abundância, de compartilhamento, de pessoas que de alguma forma podemos falar de deixando algum tipo de legado, vivendo, né, a partir de um tipo de legado, certo? A partir de uma bagagem que você já traz familiar, ancestral também de alguma forma. Tem um forte rompimento relacionado à escassez, relacionado a algumas crenças limitantes que você traz, certo? Algumas questões também familiares, que podemos falar de algumas perdas maternas, né? Alguma questão de que você não se sentiu nutrida em algum momento por uma questão materna, alguma questão feminina na sua vida também, e que você cada vez mais terá uma clareza sobre essa informação, sobre esse sentimento que muitas vezes traz para você um sentimento, sabe, de ou pequenez ou de dificuldade financeira também, certo? Um sentimento de incapacidade, né, de não merecimento, ok? Então pode ter acontecido alguma questão também de não sentir-se de alguma forma nutrido em algum lugar, né, feminino, alguma questão emocional também. Podemos falar de uma coisa relacionada muito à autoestima também, mas que você está cada vez mais superando, cada vez mais você está cada vez mais, né, se libertando disso, tá? A energia ela tá muito positiva, né? Apesar desse 5 de ouros, é uma nova fase, olha, um página de ouros, um rei de ouros, um ar de ouros, um carro, haja ouro. Uma energia muito forte, mas que começa muito com um processo de, sabe, de autoestima, de autovalorização, né? De você usando muito seus recursos internos também, certo? Uma energia muito próspera. Podemos falar de uma nova fase que você está começando, ou uma nova fase de uma família que você está construindo. Podemos falar de uma gestação também. Podemos falar também de você começando um novo projeto, certo? Que muito você pode ter, de alguma forma, adiado, né? Compartilhar, adiado começar, mas não por falta de potencial criativo, não por falta realmente de recursos internos, mas porque existia alguma questão muito interna que você precisava ressignificar, certo? Às vezes realmente é uma questão relacionada a essa energia feminina, né? Do quanto que você pode nutrir seus sonhos, do quanto que você pode nutrir seus objetivos, né? O quanto que você tem muito a compartilhar também, certo? De alguma forma tem essa energia que cada vez mais está abrindo a sua percepção, cada vez mais informações estão chegando. Esteja muito aberto a essas informações, ok? É algo que vem trazendo uma cura também muito forte familiar, eu sinto assim com esse lugar, certo? E que vem trazendo para você um novo senso, né? Um novo senso de valorização, um novo senso de abundância, de prosperidade, certo? A energia está muito próspera. Então, se você está passando por um sentimento ainda que é algo que você se vê, de repente ainda não alcançando algo que você quer alcançar, ou não se vendo como você quer se ver, né? Ou uma questão financeira desafiadora, isso está ficando para trás. Essa leitura fala muito de que uma nova fase está começando e podemos falar a partir de um projeto ou de algumas informações que você tem ou de algo que você está concretizando, algo que você está construindo e que será muito duradouro, certo? E que vem para ficar. Beber uma água. Olha, você está destravando alguma questão relacionada à escassez, certo? Alguma percepção que você tem, às vezes, de desencaixe, alguma sensação que você tem, sabe, de não se autovalorizar, né, de alguma forma, sabe, de não merecimento, de incapacidade mesmo, certo? O 5 de ouro sempre fala de crenças limitantes, então é uma percepção, toda crença é uma fé que você tem em alguma coisa. Então, aquilo que eu acredito, eu falo muito sobre isso no outro canal, para quem sentir, certo? E como eu falei no começo do vídeo, eu tô sentindo de
abrir isso nos membros, a gente conversar um pouco sobre isso, mas perceba que o enfocado ele está olhando dessa percepção. Quando você vira a percepção, você tem um novo olhar. Então você olha para um novo olhar, é uma nova direção. Existe algo relacionado ao seu feminino, existe algo relacionado ao seu auto-nutrir, à sua auto-validação, certo? A confiar em um sonho, muitas vezes, que você já tinha, né? E que você já, de alguma forma, pode até estar nutrindo já, de alguma forma, certo? E que é nesse nutrir cada vez mais que você começa a prosperar e que você começa a superar essa percepção limitada, essa questão sobre rejeição, sobre abandono, sabe? Sobre não merecimento, né? E alguma questão relacionada também de alguma forma à escassez. Podemos falar de algum afastamento emocional que você teve e que mexeu muito com você, mas que cada vez mais eu percebo essa energia muito, muito confiando de que o trabalho que você está fazendo está funcionando, que você está no caminho certo, certo? E que você está tendo apoio da sua ancestralidade, da sua egrégora espiritual, como também de pessoas que estão chegando ou de compartilhamentos que você está tendo na sua comunidade, no seu profissional, certo? Ou realmente uma questão muito forte também de, como eu falei, maternal, que está trazendo um grande rompimento na sua vida. Então, se tem um momento de escassez ou uma percepção que você está tendo nesse momento, é o momento de cada vez mais você ressignificar esse olhar, uma percepção limitada que eu falo, de você ressignificar esse olhar, porque tudo está prosperando, tudo está fluindo, mas a maior prosperidade está dentro de você, nos seus recursos internos, certo? Na sua potencialidade, nos seus sonhos, cada vez mais que você deve externalizar, cada vez mais você deve confiar na sua autoestima e na forma que você se coloca nesse lugar, tá? Então a energia ela fala muito de apoio, ela fala muito de crescimento familiar, ela fala muito de construção, muito de parcerias também, sabe? De sociedade, compartilhamentos, que realmente cada vez mais está tanto dentro de um lugar de que trazendo prosperidade para você, como também chegando a outros lugares, certo? Como também cada vez mais de você sentir que você está mudando uma percepção sobre você, né? Ou que uma fase desafiadora financeira está ficando para trás, mas muito porque realmente algum tipo de destrave familiar, algum tipo de destrave emocional, algum potencial que você tem criativo que você começa a usar e naturalmente essa energia começa a mudar, tá? Então é mais uma confirmação, é uma energia muito forte de você usar seus recursos internos, tá? De você confiar cada vez mais no que você tem dentro de você como um sonho, como um objetivo, né? Como semente, ok? É uma energia muito forte de compartilhamento, como também de mensagens familiares, ancestrais, que você cada vez mais vai acessar, que você vai entender, certo? Que traz realmente muita questão de você, muitas vezes, ter uma questão emocional de sentir talvez frágil, de sentir talvez, sabe, desnutrido, de não se sentir alimentado, de não se sentir cuidado, sabe? Mas que isso traz para você um grande senso dessa energia da Imperatriz, certo? Da exatamente a Imperatriz, a pessoa que tem todo o potencial criativo, todos os recursos internos, toda a abundância dentro de você, certo? E você nutrindo cada vez mais seus sonhos, seus objetivos e percebendo nesse lugar também tudo que você pode conquistar e uma energia muito forte de conquista financeira, de um grande legado que você está deixando, certo? E de muitas informações positivas de uma questão familiar, ancestral ou de propostas que vão chegar para você, certo? Espero ter ficado clara essa leitura. Eu sei que ela fala muito de que você está no caminho certo, ok? Que realmente... Eita! Tem um grande... É isso aí. Tem um grande destrave na sua vida, sabe? Diante a algo. Aqui tem uma energia muito positiva de que seu desafio é entender que você... Aqui tem uma energia muito forte de matéria, certo? De ouro, de deixar legado, de compartilhar conhecimento, ok? De sabedoria, de cada vez mais conhecimento que você tem ancestral, certo? De sonhos cada vez mais que você tem para realizar, ok? E talvez fala muito no desafio de você confiar nisso que você entrega, nisso que você recebe, né? Nisso que você já traz como conhecimento, nisso que você muitas vezes tem como recurso que você pode usar, ok? E essa energia é muito forte de se compartilhar, né? O seu desafio está nisso. Porque a sua força está em um eremita, um hierofante, uma pessoa que é líder, uma pessoa que é guia, uma pessoa que é mestre, tá? E realmente ela ressoa um pouco com a leitura de número 1,
mas que isso tem que chegar em novos lugares, né? Eu vejo cada vez mais você reconhecendo algo que você traz ancestral, que você traz, né, de sua bagagem da energia caixa, de alguma forma, certo? E você percebe que esse caminho é divinamente guiado, ele faz parte de você de alguma forma, tá? E cada vez mais você acessando essa informação, acessando esses sonhos, acessando esse chamado, né? Acessando esse potencial que existe dentro de você, ok? E mudando a percepção de que alguma coisa lhe falta, né? Ou até um medo da rejeição que muitas vezes faz você não se colocar nesse lugar ou querer se encaixar em algum tipo de ciclo, que alguma coisa, alguma situação que na verdade faz você muitas vezes não ocupar um lugar que você tem que ocupar, tá? Então, a energia ela fala sobre isso, você está destravando uma percepção, é hora cada vez mais de continuar um movimento, de fazer esse movimento acontecer, ok? De colocar energia, certo? De cada vez mais percebendo de que realmente a sua energia, ela está sendo chamada cada vez mais a contribuir, a compartilhar e que muita coisa vai retornar para você, ok? E que você tem esses recursos, você já tem essa bagagem, né? Que cada vez mais ficará claro, sim, com essa energia da caixa, ok? Mas que fala muito de você, Cavaleiro de Espadas, confiar nesse movimento, parar de ficar duvidando, idealizando e realmente confiar de que algo interno é um sonho, é algo que pulsa em você, certo? É uma questão muito forte da sua própria alma, mas que pode ter alguma experiência que você viveu, certo? De abandono, de rejeição, de afastamento, né? De perda emocional, que mexeu muito com o seu feminino, que mexeu muito com a sua energia do nutrir, né? Que mexeu muito com algumas questões relacionadas à sua autoestima, certo? Ou muitas vezes você não validando e não valorizando tudo que você tem e muitas vezes tendo um olhar muito forte sobre a escassez e não percebendo que a escassez é uma percepção, certo? A primeira lugar que você tem que olhar é a abundância que já existe em você, ok? Então tem uma energia muito próspera, confia nesse chamado, tá? Confia nas suas verdades, você tem uma energia muito forte de liderança, uma energia muito forte de mestre, de guia, de compartilhamento, muitos ensinamentos que você já traz, né, de ancestralidade, de vidas passadas, que cada vez mais ficará claro dentro de você, ok? Mas também são quebras que você tem que ter relacionado a uma certa questões familiares relacionadas à escassez, certo? Há uma ideia, percepções de alguma forma sobre autoestima, certo? Sobre merecimento que precisam ser ressignificadas. Mas quanto mais você se colocar nesse lugar, e essa energia fala que esse caminho é guiado por você, que você é divinamente guiado, quanto mais você se reconhecer com essa imperatriz, mais abundância chegará e mais você vai sentir que você está cumprindo esse chamado interno, certo? De mestre, de guia, de alguma forma de uma pessoa que veio e tem muito a auxiliar. 8 de paus. Comunicação, movimentações. É isso. Aqui tem realmente muita coisa ficando clara para vocês, certo? Estejam muito atentos aos sinais. Esteja muito atento a comunicações. Esteja muito atenta. Há muitas verdades que chegarão, alguns convites que você pode receber também, certo? Alguma questão assim que vai cada vez mais destravar a sua percepção, destravar cada vez mais a consciência, mover a sua vida de uma forma muito positiva. Para quem tem coisa a compartilhar, sim, é verdade, é um caminho para você. Perceba que é hora de você entregar e entregando que você começa a receber, ok? E a energia fala muito sobre isso, de você realmente perceber de que é algo natural seu, tem uma naturalidade que você está sendo chamado a vivenciar, né? E cada vez mais você está destravando algum tipo de percepção, algum tipo de influência familiar, alguma questão de vidas passadas relacionada à pequenez, a não merecimento, sabe? A realmente a rejeição, a abandono, mas que está cada vez mais sendo claro na sua percepção de que você tem que realmente mudar esse olhar, certo? Que é hora de curar essas relações com a materna ou curar essa relação com o seu feminino, sabe? De se autonutrir, de se amar, de se validar, né? De perceber de que você está aqui para sonhar, ok? E cada vez mais eu vejo um movimento muito positivo acontecer. Então confia também no que está chegando para você. Cada vez mais coloca também a sua verdade no mundo, a sua comunicação, a sua autoexpressão, a sua autenticidade, certo? É a energia que convida você para isso. Mas muitos sinais estão chegando, a sua energia ela está mudando e quem está vivendo um momento de escassez, um momento, sabe, de trava, né, de sentimentos que você não está conseguindo, né, expandir, tenha certeza de que o movimento está acontecendo muito favorável, de que a clareza está chegando, de que muitas coisas positivas estão se revelando para vocês,
como também muita coisa positiva está chegando para você. E é uma energia muito forte de cura, assim, de autoaceitação, sabe? De permissão, de entrega e de recebimento também, porque nesse movimento que está acontecendo, muita coisa boa vai chegar para você. Então não deixe com que sua percepção te limite, certo? Não deixe com que o medo muitas vezes, né, de eu querer se encaixar, né, ou o medo de ser rejeitado, né, o medo de faltar, faça você não se colocar, né, não se posicionar, não faça você de repente, sabe, não confiar nos seus sonhos, ou faça você realmente não viver a partir de uma verdade de cada vez mais que você está sendo chamado a viver, ok? Muito pelo contrário, você deve continuar se movendo. Essa energia fala confirmando de que você está no caminho certo. Você deve continuar entregando. Você deve continuar se valorizando, certo? E percebendo de que o que você traz de conhecimento, o que você traz de sabedoria, foram das experiências vividas dessa vida e de outras vidas, e que você está rompendo com grandes questões também familiares, ancestrais, certo? Porque você veio romper com isso, e é nesse movimento que você está fazendo, e cada vez mais você vai iluminar sua consciência, cada vez mais o caminho ficará claro para você, certo? E cada vez mais você vai se sentir realizado também, e curado também, de alguma questão que estava mexendo de repente com sua autoestima, com sua vida financeira, certo? Com a percepção que você tinha muito limitada de você, mas que cada vez mais você está superando isso e é hora de superar sim, certo? Você é mestre, você é guia, certo? E realmente essa energia chama muito você a colocar suas verdades em movimento, a confiar também no movimento que está acontecendo com você. Não tenha medo de que algo vai lhe faltar e não tenha medo também de fazer qualquer movimento que você sente que é para você, certo? Muito pelo contrário. Faça o movimento e tem algum tipo de sinal de comunicação, de verdade, de revelação, que cada vez mais você vai acessar, né? E até falei no começo da leitura, uma mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, o que eu vejo realmente é você despertando para uma nova consciência, para algumas verdades, percepções, certo? Seu caminho se abrindo positivamente, assim, muito, se expandindo muito, certo? E realmente um sentimento muito forte de que você está divinamente guiado, certo? E que esse caminho que você está trilhando, ele sim é um caminho verdadeiro para você, ok? É isso que eu tenho para você, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo.